Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o bloco de cultura, temos a honra de receber como convidados a artista e escritora acadêmica Ângela Gemésio e o músico Milton Vassiti, presidente da União Cigana do Brasil. Ambos receberão na Câmara Municipal de Niterói, no próximo dia 21, às 20 horas, a medalha José Clemente Pereira pelos belíssimos trabalhos que realizam. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Milton Vassiti. É uma honra recebê-los aqui em nosso programa. Vamos iniciar com a Ângela Gemésio. Ângela, como se sente em receber uma das mais importantes medalhas da Câmara, que é a José Clemente Pereira? Claro, Carlos Mônaco, me sinto extremamente lisonjeada, principalmente em ter lido sobre José Clemente Pereira, que eu não conhecia toda a vida dele, e sabedora de que ele fez muito por nós, e ajudou muito o Brasil, foi amigo dos imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e com isso ele teve muitos títulos. E quando ele veio aqui para o Brasil, ele, não sei se é verídico, mas me informaram que ele foi o primeiro prefeito de Niterói. Verdade. Isso me falou um português, seu gentil, me informou que ele foi o primeiro prefeito. Então, me sinto extremamente lisonjeada em receber a medalha dele, vindo das mãos do vereador Renatinho, do PSOL, que vai nos fornecer a honra de receber essa medalha no dia 21 de maio próximo, na Câmara dos Vereadores. Muito bem, muito justa essa homenagem. Milton Vassiti, que também irá, na segunda-feira, receber a medalha, né? Como começou o movimento da cultura cigana no Brasil? Ela começou com muito medo, essa é a palavra certa, em 1986, onde eu fui convidado por um grupo de descendentes ciganos, oriundos de Portugal e Espanha, que levaram ao meu conhecimento que eles tinham uma organização, queriam fazer uma organização, tipo uma ONG, para estudar a história dos ciganos, que até então aqui no Brasil é totalmente desconhecido. Mas eles me escolheram porque eles também não se aventuravam a presidir a associação que seria o Centro de Estudos Ciganos, por medo de perseguições, preconceito. E escolheram o músico, talvez porque o músico ele nunca está com o pé no chão. Nós estamos em outro nível, né? Em outra esfera. Eu, mesmo assim, com um pouquinho de receio, aceitei esse movimento, e só assim que foi feito no espaço Espaço Cultural Casa de Sérgio Porto. Desculpe, Rui Barbosa. Rui Barbosa. Mas ali, para você ter uma ideia de qual era o nosso constrangimento e o medo que fôssemos atacados, presos, até essa era a situação na época, existiam ciganos que, após praticamente 200 anos, quando eu queria lembrar que nós, enquanto éramos, nesta época, do Império, oficialmente nomeados como os festeiros da corte, após a chegada dos escravos, a nossa função foi esquecida. E só após praticamente 200 anos, a libertação dos escravos, que voltamos a nos apresentarmos aqui às pessoas não ciganas. O nosso receio é o quê? Os não ciganos não gostam da gente. Então havia essa consternação. Então nenhum cigano até dessa época não se apresentava em público. E eu tive um esforço muito grande, que reuni os membros da minha própria família, e alguns ciganos mais próximos, reunimos,
fizemos bem característica a nossa dança, que é muito simples aqui, a música. E no palco, no dia, nós já tínhamos sobre essa tensão, que talvez nós teríamos até levado cedo, seríamos presos, porque eram ciganos. Eram considerados todos ladrões, vagabundos, gigolôs, como estão nos dicionários até hoje, e tem uma polêmica muito grande sobre isso, né? Nós somos classificados, o único povo no mundo classificado como velhaco, trapaceiro e comerciante de objetos subtraídos, quer dizer, ladrões. Então, sobre esse constrangimento, nós nos apresentamos para mostrar a nossa cultura e, pasmem, existiam, Ângela, não sei se eu te falei isso também, você me acompanha desde esse começo, as ciganas estavam com desinteria nervosa. Pois não. Foi sobre esse constrangimento, essa situação, e que mesmo assim elas foram muito valentes, fala assim, e arriscaram a falar da cultura cigana aqui no Brasil. Ângela, você participou de cursos de especialização no Brasil e também no exterior. Assim nós tomamos conhecimento. E as suas exposições? Fale-nos sobre... Bem, os cursos de especialização que eu fiz foi na Academia de Belle Artes Pietro Vanucci, em Perugia, Itália, e na AIDA curso do Floreal Sorigueira, na Espanha, em Terraça. E também me especializei aqui no Brasil, na Universidade Federal, na UFO, de Uberlândia, onde eu me formei e depois fiz um curso de especialização. Agora, quanto às exposições, aqui em Niterói, no setor de arte plástica, eu já expus no Museu Antônio Barreiras, Museu do Ingá, Pascoal Carlos Magno, na UF, na Universidade Federal Fluminense. E agora, como artista como no teatro, eu trabalhei no Teatro Abel, Teatro da UF, no Teatro da Unimed. É que eu me lembro, no teatro aqui em Niterói foi nesses. Agora, quanto ao Rio de Janeiro, eu expus na Academia Brasileira de Letra, convite da Austral-Gésimo Ataíde e de José Cândido Carvalho, e na Casa de Cultura Lara Alvim. E no teatro, eu fiz a apresentação no Teatro Tablado. Depois eu fiz também no teatro, fora, no teatro em Minas, Teatro Vera Cruz, Teatro Rondon, Teatro Casa de Cultura de Araguari. Gente, eu já andei por tanto canto aqui nesse Brasil e sempre muito como parte teatral, eu rodava muito Teatro Macaé, Teatro Maricá, e foi inúmeros. Agora, no exterior, já citei, e as galerias foram que eu expus na Brasil Interarte Gallery em Paris, na Opera House do Cairo, no Egito, e na AIDA Galeria em Terraça, em Barcelona. Realmente tive a honra, o privilégio de comparecer a algumas de suas exposições, algumas de suas apresentações aqui em Niterói, e realmente seu trabalho é digno de nossos aplausos. A repercussão sempre foi grande no meio cultural, e eu quero nesse momento parabenizá-la por todas essas realizações, pelos seus feitos, pelo seu brilhantismo. Realmente nós temos que aplaudi-la pela sua belíssima trajetória. Eu te agradeço muito, Mônica, porque você sempre ajudou muito e ajuda até hoje os iniciantes na carreira artística, e isso eu te aplaudo e tenho um grande carinho, principalmente por você dar isso ao artista, ser um mecenas da arte. Muito obrigado. Meu querido Mil, já que falamos sobre a Câmara, sobre essas homenagens que serão prestadas na próxima segunda-feira, e eu estarei lá, fale-nos sobre o que a apresentação na Câmara na próxima segunda-feira, o que irá acontecer. A Ângela está preparando, como sempre, uma surpresa, né? Sim. Que ela sempre quebra assim um pouquinho, o que é muito normal. Ela também é um pouquinho rebelde, meio cigana nesse sentido. E ela vai, além de receber
essa homenagem justa, que também eu fui indicado, inclusive com o apoio da Ângela, a ser homenageado, não só o Milva City ou a União Cigana do Brasil, mas a etnia cigana está sendo homenageada nesse dia. Isso é muito bom, porque em país algum os ciganos receberam tais homenagens, como aqui nós estamos recebendo em Niterói, como no Rio também. Então, isso é um exemplo, inclusive, para que políticas públicas nossas e políticas no exterior também, que o Brasil seja visto como um país realmente democrático, onde prestigia todas as minorias étnicas. Mas ela vai fazer uma surpresa e, como sempre, ela vai fazer uma peça muito bonita, rápida, onde nós vamos fazer um fundo musical com músicas internacionais, depois nós vamos fazer uma pequena apresentação, não um show, mas uma apresentação onde nós colocaremos algumas músicas, vários estilos de músicas ciganas, húngaras, romenas, espanholas ou flamencas, e vai ter também participação de dança, música e dança, e canto. E vocês vão poder ouvir também o hino cigano, que ele foi eleito mundialmente e foi reconhecido pela ONU e Direitos Humanos como o hino dos ciganos, mundial dos ciganos. Vai ser muito bonita a apresentação. Então estamos ansiosos para essa segunda-feira. O grupo dos músicos ciganos, é bom lembrar, participou da novela Explode o Coração da TV Globo. Posso até... Foi um assunto bem polêmico que você tocou aqui, porque existe uma confusão sobre a musa da novela. Essa novela, na verdade, ela foi inspirada na minha família. Isso me dito pela Glória Pérez, que pesquisou a minha vida, da minha família, 5 anos. E quando ela falou alguns detalhes na minha vida e dos meus irmãos, eu fiquei um pouco assim, assustado. Ela falou assim, ela sorriu e falou: Mio, eu sei mais da sua vida do que você. Então ela pesquisou. E a musa da novela é minha sobrinha, que é advogada. Houve uma interferência de uma outra pessoa que se apossou do personagem, que se achou que era a musa da novela, e chegou até ao extremo de processar a TV Globo e Glória Pérez na novela, né? Você soube que isso é uma polêmica muito grande. Mas a verdade, para se esclarecer após tantos anos, é que essa novela foi baseada na história da minha família, onde eu sou um dos personagens, minha mulher também, que a Dara é minha sobrinha, e eu sou o pai da Dara na novela, e minha mulher Jordana é a mãe. Estou vendo aqui no programa, né? Esquete, a leitura de nossa vida, elenco cênico, Ângela Gemésio, atores, Ana Carolina Dutra, Camila March, Marco Antônio Rosas de Carvalho, flauta do Ranier, violão e voz do maestro Cássio Tucunduva, lamento cigano, texto em voz acompanhado de violino, violão e teclado, cenário Ângela Gemésio e Marco Antônio Rosa de Carvalho, concepção de espetáculo e produção da Ângela Gemésio. Isso, direção de Marco Antônio Rosas de Carvalho. Então, uma programação realmente notável para segunda-feira, às 20 horas, na Câmara Municipal de Niterói. Ângela, sei que o teatro é a sua primeira paixão. Me fale sobre ele. Mônaco, realmente desde muito jovem, tinha meus 13 anos, 14, eu vivia no meio artístico, sempre buscando teatro nas vésperas de quinta-feira, era de tarde, não tinha problema, era pacífico a cidade do Rio, e eu sempre ia com minha irmã, minhas amigas a teatro, e conversava muito com eles muito, conheci Tônia há muitos anos, e Cécio também, enfim, eu conhecia muitos artistas, e realmente a minha primeira vocação, a paixão sempre foi o teatro, mas havia um empecilho naquela época, falar com meu pai, eu quero fazer teatro, faculdade de teatro, enfim, fiquei noiva de um italiano ciumento, que lógico, eu fui ter convidada para fazer Irmãos Coragem, na primeira versão, eu estava, assim que fiquei noiva, eu tive esse convite,
E, lógico, eu ia fazer um papel iniciante, mas já estaria dentro do meio artístico lá da televisão. Apesar de que, como eu disse, o teatro é mais minha paixão do que a televisão. O teatro é aquele lance, você não pode errar, você não tem o direito de errar. Você ensaia 2 meses, mas depois você vai. A televisão não, se errar, corta, se errar, corta. Então, realmente, nesse convite que eu tive para fazer a novela Irmãos Coragem, na primeira versão, não fui, devido ao meu noivo, né? Eu sei que você é um italiano também, e ele é também italiano. Enfim, eu me casei com ele, tive 2 filhos, que são filhos de italiano. O meu nome é Gemésio, é o Gemésio italiano, é um nome artístico, que eu me divorciei, mas continuei com o nome Gemésio, por ser um nome artístico. E aí eu fiz a opção por artes plásticas, terminei a Faculdade de Belas Artes, mas quando eu me vi podendo fazer teatro, já mulher, já casada, com filhos pequenos e tudo, mas tudo bem, eu falei, consegui convencer o meu marido a que eu fizesse o curso de teatro. Aí fiz. Em 1981, eu estreiei Caim, de Lord Byron. Foi o meu primeiro início ao teatro. Agora, depois, foi teatro, artes plásticas, mesclando as duas. Cheguei, inclusive, a expor, como você falou, eu citei algumas exposições, que se citar uma que foi muito boa para mim, foi no Palácio do Presidente da República, na época do Sarney, o nosso presidente. Eu fiz uma exposição lá no Palácio, foi muito boa a exposição. E essa é a minha realidade. A minha realidade é justamente a arte. Muito bem. Meu querido Mil Vacilo, nós sabemos do grupo de músicos ciganos. Eu gostaria de saber, Mil, alguns locais onde o grupo de músicos ciganos se apresentou. Nós nos apresentamos em vários espaços culturais, que foi a nossa finalidade, que o grupo não foi feito assim com a intenção ou os interesses comerciais. Então, nós fizemos um grupo bem característico, que eu comecei com uma base, colocando a minha própria família, como acontece até hoje nos ciganos na Europa. Eu trabalho em família, os músicos trabalham lá assim. E eu, com esse propósito, reuni meus filhos, minha mulher, noras, e fizemos esse grupo para nos apresentar e mostrar o trabalho, como vive alguns ciganos na Europa. E nos apresentamos na Câmara de Vereadores, no Rio de Janeiro, Câmara de Deputados, Unirio, na UF, vários espaços culturais, Casa Sérgio Porto, o Espaço Cultural Rui Barbosa, aqui no Rio, Museu do Ingá, e agora a Câmara, que nos está nos prestigiando também. Fomos até o norte, fizemos algumas apresentações culturais também por Brasília, e o mais longe que nós pudemos ir foi até Praga, num festival que acontece cigano todo ano, onde nós fomos o primeiro grupo latino de ciganos da América Latina a representar a música latina cigana em Camoro. É um festival que acontece todo ano em Praga. E estamos preparados para ir até a China. O grupo é muito bom. Tá vendo? Foi a Checoslováquia se Vamos de lá representar o Brasil. Aqui agora, no Brasil, em muitos espaços. E o interessante, na época, eu tenho uma mágoa muito grande, é até bom falar essas coisas, e nós pedimos, assim, puxa, é uma sensação muito boa, quando eu vejo os nossos esportistas, competindo e ganhando medalhas, e abraçando a bandeira brasileira, porque nós somos brasileiros, ciganos brasileiros. E eu fui pedir uma bandeira na época, aqui a prefeitura, o governo, e disseram que não tinha uma bandeira no tamanho normal. Muito bem, eu tive que comprar, fui. E chegando lá, porque assim, meu cicerone era um negro angolano, falava português. Isso é um caso muito engraçado, isso, interessante. E todos os outros ciganos, eles existiam 13 ou 14 grupos, ciganos de outros países, todos eles tinham seus cônsulos, dando cobertura, né, apoio. E quando houve um contato lá com o nosso cônsul brasileiro, ele não pôde ir, não pôde mandar um assistente, nos dar qualquer tipo de ajuda. E a pior constrangimento foi a cara desse angolano para me dar essa notícia
e não tinha nenhum representante do consulado para nos dar apoio na nossa mesa redonda que haveria lá. E eu tive um angolano do meu lado para representar. Isso foi muito triste, né? E o engraçado, que me deixou um pouco mais feliz nisso, é que eu comprei algumas bandeirolas pequenas, que eu consegui achar na Rua da Alfândega, levei uma dúzia para lá, e nós fizemos uma apresentação antes do espetáculo na rua, uma carreata, né? Vamos dizer assim. E foi incrível como as crianças de Praga corriam atrás da gente e queriam as bandeiras brasileiras. O brasileiro, incrível que pareça, é muito querido lá fora. E a nossa bandeira é linda. É pena que eu não pude levar mais. É verdade. Ângela, você que é uma das acadêmicas, das mais respeitadas aqui, das mais queridas, queria saber de você a forma de criar os 3 estilos: literatura, teatro e artes plásticas. Mônaco, eu parto de um princípio. Tanto quando, eu digo sempre assim, quando eu estou escrevendo, sou eu e a pena. Quando eu estou representando, sou eu e o texto que eu tenho que representar. Quando eu estou pintando, sou eu, o pincel e a tela. Todos com muita emoção. Eu faço todo o trabalho artístico com total emoção. Parece que eu me desligo do corpo e deixo só que a emoção flua. E quando eu digo que eu estou dirigindo, às vezes houve casos, eu já dirigi sketches teatrais, eu digo sempre assim, sou eu e um bando de narcisistas, porque realmente o artista cênico, sinceramente, é extremamente narcisista. Hein? Dentro das artes plásticas que eu comungo, isso é do cênico mesmo. Qualquer artista, né? Sim, mas o artista cênico é o mais. O artista, eu converso isso muito com meus amigos músicos. Vocês são muito tímidos. Uma vaidade que vocês não têm que ter é o seguinte: vocês são músicos, vocês não são seres normais. Se fosse, estariam escrevendo alguma coisa atrás de um banco ou de uma mesa de escritório. A nossa cabeça, nós estamos em outra esfera. Tanto faz o artista plástico, o ator, o músico em si. Nós somos uma outra categoria, espécie de seres humanos, na verdade. Me sinto muito orgulho disso, sabe, sem demérito de nenhuma outra profissão. Mas nós temos que aprender a falar sobre isso, que nós não somos os seres normais. O Mil, ele foi até meio, não foi um narcisista, porque ele omitiu aí ele já tocou violino na orquestra de Roberto Carlos. Não foi na orquestra, ele regimentava, né? Numa temporada que ele fez no Canecão, eu estava na Sinfônica Nacional, que eu pertencia à Sinfônica, fiquei 1 ano, e nessa época eu fui requisitado também, um dos músicos lá, a fazer essa temporada com o Roberto Carlos lá no Canecão. E ele sempre também é convidado pela TV Globo para participar de novelas fora. Tem várias novelas, eu fui convidado, assim, mas eu ia como, vamos dizer, músico. Praticamente músico, alguma coisa. Sim, mas ou como figuração. Mas eu fiz várias, quase todas as novelas. E acabou finalizando nessa novela, que eu nunca esperava que teria a nossa vida realmente retratada ali, né, naquela novela, que foi fantástica, foi uma das maiores divulgações culturais que nós tivemos. E outro exemplo que nós tivemos logo após, participou depois, foi sobre a escola de samba que Viradouro. Que saiu daqui de Niterói, que na época era o Marques Lopes, né? Que se entusiasmou numa apresentação que eu estava fazendo aqui no Museu do Ingá, cultural, inclusive me apresentando musicalmente e fazendo alguns registros de documentos, né, com o museu que nós mostramos. Ele leu a nossa participação, que é desconhecida, eu não sei porque não está ainda nos currículos das escolas, porque ontem mesmo eu estava vendo um programa do jogo, posso falar, né? Não tem problema, e uma historiadora tentando falar sobre a história do Brasil, eu falo tentando porque ela não falou, talvez no livro, pelo que eu vi, ela não está relatando toda a história do Brasil. Então ela fala sobre os índios e os negros, omitiu os ciganos, que vieram nas embarcações. Nós fomos nomeados festeiros da corte.
O trabalho de meirinhos, o trabalho de fundição praticamente, armas, tudo, bélicos, bandeirantes, todas tiveram a participação e ajuda dos ciganos. Isso é histórico, que está sendo omitida. Por que está sendo omitida? Eu vou me prolongar rapidinho. É porque quando o Brasil fez um censo, ele quis mostrar que o Brasil teria uma posição boa e logo após a escravidão, e ficaria muito mal dizer que fomos o último país a largar a escravidão. Para ter uma boa apresentação, tiraram os ciganos na história do Brasil. Não, o Brasil não tem ciganos. Para limpar, sabe, moralmente, historicamente o Brasil. Então somos assim, renegados e omitidos. E há necessidade de falar dessa participação histórica dos ciganos, né? Bom, o Milton tem realmente uma história muito interessante para ser colocado. O programa tinha que ser de 2 horas. Realmente. Eu não quero também. Agora eu queria saber de você, Milton, como é que você se sente com essa grande homenagem que lhe será prestada na próxima segunda-feira? Mas, como eu falei, é mais uma demonstração, como veio a Escola de Samba, mostrando que o país fez o Brasil com a maior festa do mundo, homenageou os ciganos. Que coisa, né? Lá fora, como repercutiu isso. Agora, como isso aqui será, lógico, será divulgado, para que sirva de exemplo também, esse tratamento que mude esse preconceito que existe lá fora, que é bárbaro. Ângela, queria saber, na realidade, como é que teve início a sua carreira? Justamente foi que eu antecipei essa pergunta. Foi quando eu tive o... Você já adiantou alguma coisa, mas o início... Agora, o início dela, verdadeiramente, foi quando eu fiz, em 81, Caim, de Lord Byron. A peça Caim. Caim com Lord Byron foi o início... Foi o início, 1981. Outra coisa, você é membro do Cenáculo Fluminense de História e Letras, onde ocupa a cadeira número 50, patronímica de Manuel Antônio de Almeida, autor de Memória de um Sargento de Milícias. Pode nos apresentar algumas de suas obras, alguns livros? Claro. Pode apresentar ao telespectador? Eu fiz ao todo 6 livros até hoje e 6 esquetes teatrais. Eu trouxe algum deles. Esse aqui é meu, eu escrevi combatendo a droga. Então, a peça teatral que eu fiz combatendo foi muito boa. Eu percorri não só o estado de Minas, como São Paulo, o estado do Rio, levando essa peça. Prefeituras compravam a peça de mim. E eu passava, fazia projeto de escola. E foi uma peça que ficou em cartaz quase que 1 ano, depois eu voltei com ela mais 1 ano, ficou praticamente 2 anos, rodando pelo Brasil com ela. Aqui está o Veia de Raça, um outro texto teatral também, sobre poemas. Aqui está o Brincando de Viver, também eu passei no Teatro da Unimed, foi muito bom. Esse aqui, O Voo, é passado nas montanhas europeias, eu focalizei mais as montanhas da Itália. São vários personagens, tem o nome, muitos da minha família, que eu coloco nos personagens, mas não tem nada a ver. E, inclusive, canta durante o espetáculo a música La Montanara, que é cantada pelos montanheses italianos. E como eu gosto muito da Itália, eu focalizei mais a Itália. Itália e Portugal são os 2 países por onde eu ando que mais afeto tem. E esse aqui, o Para Você, eu escrevi esse livro há quase 20 anos. E na época, meu amigo José Cândido Carvalho, agora, né, já havia falecido, então eu fiquei muito indecisa, porque eu fiz esse livro para a Tônia Carreiro. Eu escrevi a minha vida, assim, a vontade que eu tive de me lançar à arte teatral, vendo Tônia, aprendendo com Tônia. Então, eu fiquei muito indecisa e um dia eu estive na Academia Brasileira de Letras, aí falei para a Raquel de Queiroz: Raquel, eu tenho esse texto, levei o texto para ela, e ela falou assim:
Eu falei, olha, é a primeira vez que eu estou escrevendo um texto assim, foi o meu primeiro texto que eu escrevi já há 20 anos. Aí eu falei assim, se Zé Cano estivesse aqui, eu mostraria ele, mas como ele não está mais aqui, eu gostaria que você pudesse dar uma olhada. Aí eu me lembro, a Raquel me levou para a salinha do Machado de Assis, sentamos e ela leu. E ela perguntou, para quem que é esse texto? Eu falei, para a Tônia Carreiro. Ela falou, está muito bem, está muito bom, e Tônia terá a sensibilidade de gostar. E graças a Deus, Tônia gostou. Eu mostrei ela agora em 2010, foi quando eu lancei o livro. Quero agradecer a presença do Milva City e da Ângela Gemesa ao programa. E despeço-me agradecendo as presenças da artista e acadêmica Ângela e do músico Milva City. E o segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga e acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. O GEAC, Grupo de Estudo e Apoio ao Doente Celíaco, foi criado em 2007 para solidificar e ampliar ações que beneficiem os doentes celíacos e seus familiares. O nosso grupo, ele tem por objetivo principal fornecer informações atualizadas sobre a doença celíaca para os portadores da doença celíaca e por meio de algumas atividades. Então, essas atividades elas se dividem em atividades de extensão, que é, por exemplo, o ambulatório de nutrição e as oficinas de culinária. Por meio de pesquisa, nós temos alunos de graduação desenvolvendo pesquisas nessa área. E atividades de ensino, ou seja, nós geramos material também para, nas aulas práticas dos alunos de graduação de nutrição, eles utilizarem e material aplicado à dieta do portador de doença celíaca. Bom, a doença celíaca é uma enteropatia crônica causada, mediada imunologicamente, uma resposta imunológica, melhor dizendo, contra a gliadina presente no trigo. Tá? E existem algumas proteínas também semelhantes à gliadina presente no trigo, que estão no centeio, na cevada, na aveia e no malte. Então, essa é uma resposta imunológica do organismo contra a gliadina e que acontece em indivíduos predispostos geneticamente. Uma das atividades do GEAC são as consultas ambulatoriais, onde os pacientes recebem orientação nutricional e são alertados sobre os avisos da presença ou não do glúten, obrigatórios pela legislação brasileira. Então, que a doença celíaca você não trata com medicamento. É uma dieta que você tem que fazer. Agora, é necessário contrabalançar para você não ter nenhuma deficiência, né? Então, aqui eu tive algumas sugestões, até problemas relacionados com outras doenças, a orientação me ajudou. Constatada a existência da doença celíaca, ela pode ser totalmente controlada através da dieta. O diagnóstico, entretanto, não é fácil e só pode ser definido após consultas e exames médicos. Eu levei aproximadamente 8 anos até o diagnóstico. Tá? Então, no início, pensavam que era síndrome do colo irritável. Então, praticamente fecharam o diagnóstico, que eu tinha muita diarreia e diziam que eu era uma pessoa muito estressada. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Mas eu achava que não era suficiente para dar aquelas crises de diarreia. Então, começaram as diarreias praticamente todos os dias, né? Aí, começando a pesquisar daqui, pesquisar dali, fui parar no hospital universitário, né, Fundão. E lá, 6 meses depois, é que eu tive o diagnóstico, tá? Então, as diarreias praticamente desapareceram na primeira semana, quando eu retirei todo o glúten da alimentação. Então, a orientação básica inicial é exatamente passar para esse paciente todos os produtos prontos, né, comercializados, que apresentam, que não contém glúten, e orientações também mais importantes ainda, sobre como o paciente pode elaborar preparações, alimentos que não contenham glúten dentro da sua alimentação. Então, nós estimulamos a elaboração de preparações utilizando mandioca, utilizando tapioca, utilizando farinha de arroz, utilizando polvilho, féculas. E, com isso, a gente tem também, né, dentro do grupo, oficinas que estimulam esse paciente exatamente a
aprender a elaboração desses produtos. O GEAC promove regularmente oficinas de culinária, onde os participantes aprendem a preparar diversas receitas sem o glúten. Eu tenho uma filha que ela é celíaca, de 4 anos, Ana Luísa, então eu vim aqui para poder seguir as orientações e poder alimentá-la melhor, né? E então vim aqui na oficina para poder aprender, ver, né, como é que eu posso manusear melhor os alimentos para poder não causar grandes problemas para ela, porque é o que o celíaco tem, né? Um grande sofrimento com a história do glúten, às vezes até com intolerância também à lactose associada, né? Então é muito difícil. Aí a gente tem mesmo que procurar bastante informações, né? O objetivo da oficina é fazer inclusão social, porque todos assim, eventos de uma relação humana sempre tem comida. Então, de uma maneira geral, as pessoas portadoras de celíaco, diabetes, se sentem excluídos socialmente. Então, quer dizer, aqui nessa nossa oficina, vamos tentar incluir o celíaco dentro do contexto social, oferecendo preparações, utilizando alimentos comuns encontrados no supermercado, tentar fazer preparações isentas de glúten. O GEAC fica na Faculdade de Nutrição, no campus do Valonguinho. Para conhecer mais sobre o GEAC e a doença celíaca, consulte o site. Boa tarde para você que nos assiste. Vamos dar início ao nosso segundo bloco do programa. E antes de eu começar a falar mais de perto com você, eu vou divulgar um acontecimento cultural que a minha amiga Lúcia Romeu vai participar. É uma das pessoas que vai expor nesse evento. E eu gostaria então de passar para você, telespectador, exatamente sobre a exposição no Solar do Jambeiro, a rua Presidente Domiciano, 195, Ingá, Niterói. É sobre a vernissage, dia 30 de maio, às 19 horas. Né? E a exposição de 31 de maio a 1º de julho de 2012. A visitação ocorrerá no horário de funcionamento do Solar do Jambeiro e a entrada é franca. Não perca! E a curadoria é do Paulo Roberto Chequete. Então, está dado o recadinho da minha amiga Lúcia Romeu, que é uma pessoa que já esteve aqui no nosso programa, voltará outras vezes, né? E a quem eu tenho uma admiração muito grande e muito carinho. Então, está dado o nosso recadinho. Participarão outras pessoas dessa exposição, mas eu não posso aqui me ater a dar o nome de cada uma, porque senão o nosso tempo não vai dar para abordar o que eu gostaria, né, de tentar ver se consigo abordar hoje, que são umas questõezinhas que chegaram para a gente responder. Então, o primeiro questionamento que nos chegou seria uma dificuldade de lidar com a pressão imposta pela sociedade em relação ao mercado de trabalho, sem sofrer tanto desgaste com relação à autoestima. Bom, então a pessoa que pergunta, ela está falando exatamente, né, quer dizer, pelo que eu li aqui, de que ela sente uma pressão, uma cobrança muito grande da sociedade em relação ao fato, né, dela já estar pronta para ingressar no mercado de trabalho e, de certa forma, ter uma dificuldade com relação a isso. Então, a gente poderia começar pela seguinte questão. É muito importante que a própria pessoa se pergunte: eu tenho convicções fortes a meu respeito? Eu me conheço, eu conheço um pouco dos meus potenciais?
já que nós não conhecemos todos os nossos potenciais, visto que a gama de tendências e de aptidões do ser humano é muito intensa, né? E muitas vezes nos passa mesmo despercebido o fato de muitos talentos, muitos dons que a gente tenha e que não tenha essa autopercepção. Então, a primeira questão seria mesmo se perguntar profundamente, né? Se perguntar no mais profundo do seu eu. Talvez não aquela questão do o que eu gostaria de fazer, mas sim aquela questão, quem eu gostaria de ser? Talvez ajudasse mais um pouco nesse questionamento, né? Porque a gente, é uma verdade que a gente, na trajetória da nossa vida, a gente escolhe modelos. A criança, desde pequenininha, ela vai fazendo suas escolhas e, de acordo com esses modelos, ela vai se comportando, né? Depois a gente pensa que não sofre mais a influência desses modelos escolhidos na infância, mas inconscientemente eles estão ali, né? Quer dizer, esse histórico da nossa vida, ele está ali presente o tempo todo, né? Muito embora às vezes a gente não tenha esse alcance de memória tão nitidamente, mas está tudo ali. Então é muito bom que a gente possa fazer esse autoquestionamento e refletir bastante sobre quem a gente gostaria de ser, né? E a respeito da questão dessas convicções. O que eu penso a meu respeito, né? O que eu... quer dizer, qual é a medida que eu me dou em relação a essa ou aquela situação do meu comportamento, essa ou aquela escolha que eu tenha feito ou que eu esteja fazendo agora nesse momento? Quer dizer, que nota eu me dou? Tentar fazer essa autoavaliação e tentar construir convicções próprias. Porque com certeza a uma altura da vida, a uma certa altura do campeonato, a gente já começa a perceber com mais clareza, a ter mais consciência, cada vez mais profunda, dessa ligação da gente com a gente mesmo, né? Que o Jung se reportava a isso, e inclusive escreveu um livro falando muito dessa relação do eu com o si mesmo. Quer dizer, o eu é essa parte da nossa personalidade que vem à tona com muita facilidade, que a gente já conhece bem, né? Que faz parte da nossa racionalidade, do nosso entendimento consciente. E o si mesmo seria alguma coisa que fica um pouco velada, até para a gente mesmo, né? Quer dizer, que fica um pouco num nível do inconsciente, numa coisa que às vezes a gente não tem um olhar muito direto, muito objetivo sobre aquilo e não consegue, às vezes, decodificar isso com pertinência, mas a coisa fica meio esfumaçada. Então, quer dizer, esse olhar para dentro, ele tem que ir sendo cada vez mais profundo. E a gente olha mais para dentro profundamente à medida que a gente mesmo vai se dando essa permissão. À medida que a gente mesmo vai se acreditando mais, vai se levando mais a sério, vai tendo também mais compaixão por si mesmo, mais amor por si mesmo, né? Quer dizer, vai olhando a sua pessoa com um maior respeito e, portanto, com um maior carinho e com um maior amor também. Então, a minha sugestão seria essa: olhe para você com maior carinho, olhe para você com maior convicção e com maior respeito, que certamente você irá gradativamente caminhando nessas convicções. Vamos então passar para um segundo questionamento. Meu filho passou por um sequestro relâmpago há 2 meses e ainda não se recuperou. Ele não consegue dormir normalmente,
Acorda várias vezes à noite com o coração acelerado e suando. Muitas vezes tem pesadelos e durante o dia também não se sente bem. Será que uma terapia resolveria essa situação? Ou o uso de medicamentos? Ele estuda para concurso e isso está prejudicando muito a sua concentração. Qual a indicação melhor para essa situação? Bom, aqui nós temos uma situação traumática. Eu vou rapidamente dar uma pincelada no que seria uma situação traumática. A situação traumática, ela se caracteriza quando uma gama muito forte de estímulos externos, né, atingem a gente e a gente não pode, no momento em que é atingido por essa gama de estímulos, a gente não pode dar uma resposta motora a contento. Então, o que acontece? Acontece que a gente fica bloqueado na resposta àquele excesso de estimulação que está recebendo. E nesse aprisionamento dessa resposta, o que acontece? A gente gera dentro da gente uma situação traumática, que seria justamente pelo fato dessa resposta, dessa reação não estar no mesmo nível da estimulação que foi recebida. Exemplo, né? Uma pessoa chega com um revólver para você, isso é um sequestro, quer dizer, você leva um susto muito grande, você tem uma estimulação que vem de fora, você pode morrer, pode acontecer alguma coisa com você, e você naquela hora não pode fazer nada, você não pode ter uma resposta. Você não pode falar a mesma coisa para a pessoa, não, então vou te dar um tiro também, ou ter uma ação motora, por exemplo, bater na pessoa, né? O que descarregaria um pouco essa tensão e, de certa forma, não causaria tanto trauma. Mas como você não pode reagir, então toda situação em que há muita estimulação e não há uma reação a contento, gera um trauma. Então, gera o quê? Dentro do organismo fica aprisionada uma quantidade de tensão de tal maneira que essa tensão, então, vai provocar uma certa confusão, né, no sistema psíquico dessa pessoa, né? Vai exacerbar, talvez, alguns medos, pode criar uma ansiedade intensa, né? Essa ansiedade pode se misturar também com uma certa angústia, né? Aumentar muito o medo, que eu já falei, e às vezes até causar também um somatório um pouco de depressão, né? De isolamento. Às vezes a pessoa começa a não querer sair de casa, começa a ter os pesadelos, às vezes acorda no meio da noite assustada, pode fazer transtorno de pânico, que muitas vezes acontece nessas situações. Então, olha, aí tanto essa avaliação pode ser feita por um psicoterapeuta, como pode ser feita por um psiquiatra, até por um neurologista, né? Quer dizer, a pessoa conversar e contar o que aconteceu para saber, então, da intensidade desses sintomas que estão ocorrendo. De acordo com a intensidade, quando é muito aguda a intensidade desses sintomas, às vezes até é preciso usar um medicamento a princípio, ou às vezes até mais de um medicamento, para conter essa fase inicial do transtorno, que às vezes se torna um transtorno de pânico. Quando não é muito exacerbada essa sintomatologia, pode-se iniciar perfeitamente com a psicoterapia, onde a pessoa, mas falar vai adiantar? Vai sim, vai sim. Porque toda vez que você fala sobre uma determinada situação, você está fazendo um trabalho interno em que você está reavaliando a cada momento que você repete essa situação, você está reavaliando e reconsiderando
tudo o que foi sentido e tudo o que continua sendo computado pela sua cabecinha e pela fisiologia toda do seu corpo em relação a essa situação. Então isso adianta sim, porque cada vez que você repete uma determinada situação, você não repete da mesma maneira. Você repete sempre agregando àquela situação fatos novos do seu dia a dia que vão te dando condições gradativas de maior entendimento em relação ao que você passou e de maior entendimento em relação a todo o instrumental e cabedal interno que você tem de passar a lidar com essa situação cada vez de maneira mais racionalizada. Então você vai, de certa forma, vendo esse fato ocorrido sob várias óticas, e a partir do momento que você começa a ver de uma ótica, de outra, você vai aprendendo a administrar essa situação traumática. E isso vai te dando, com certeza, uma performance, vai aumentando cada vez mais a sua otimização em relação à situação que você sofreu e que vai sendo preciso uma superação. E a partir do momento que você repete a sua fala, contando sobre o acontecido, você vai conseguindo justamente observar melhor o que vai ocorrendo em você e as possibilidades que você vai tendo de superação. Então não é bobagem não. Assim como não é bobagem quando alguém tem uma perda, seja a perda de um ente querido, seja uma perda material, seja uma perda de emprego, enfim, uma perda que abata muito a pessoa, é muito importante que ela possa falar sobre isso. Né? Às vezes até a família se torna um pouco inconveniente quando a pessoa quer tocar no assunto e a família diz assim, esquece isso. Não, às vezes a melhor proposta para quem tem um sintoma desse tipo não é esquecer, ao contrário, é poder falar sobre aquilo, é poder ser ouvido, né? Porque a partir do momento que ela fala sobre aquilo, ela também pode se ouvir melhor. Então, às vezes, pode ser incômodo para quem está em volta, pode ser um pouco chato, né, para os colegas, para a família, mas é nesse momento que a gente está testando também até que ponto nós temos compaixão das pessoas que estão à nossa volta, até que ponto nós temos compaixão do nosso semelhante, até que ponto nós estamos todos no mesmo barco, até que ponto nós precisamos, todos nós seres humanos, trocar essas ideias, né? Ouvir o outro. Isso é muito importante e a partir do momento que esse outro vai sendo ouvido e que ele vai dando expressão àquilo que ele está sentindo, automaticamente vai nascendo dentro dele, como se esse falar fosse assim, uma espécie de cavar, como quem está cavando a terra para plantar uma semente, ou para achar alguma semente debaixo dessa terra. Quer dizer, à medida que você vai tirando e vai cavando e vai se aprofundando, você vai encontrando suas respostas. Então, não é uma bobagem falar nessas coisas, não, muito pelo contrário. Por isso é que o psicoterapeuta ouve. E aquele que não está disposto a ouvir, provavelmente não é um bom terapeuta, né? Assim como todo o pessoal da saúde, assim como o bom médico também, não é? Hoje a gente passa por uma crise muito grande, onde o médico tem muito pouco tempo para ouvir o seu cliente. E isso está gerando esse caos todo que a gente está vendo, principalmente na saúde pública, mas na saúde privada também, de uma maneira geral. É o tempo que o médico não tem para ouvir o seu cliente. Então, é muito importante que a gente compreenda aqui, eu sei que o tempo da gente aqui está escasso, está faltando só 5 minutos para terminar, mas eu vou falar uma coisa que eu acho importante que as pessoas pensem sobre. Olha só, quando você procura alguém para se tratar, né, ou para realizar um trabalho para você, seja de que área for, né,
esse profissional, ele vai também estar sendo colocado em relação a você como, por exemplo, um medicamento. Né? Quer dizer, quando o seu médico abre a porta do consultório dele e te recebe, você já vai sentir se ele próprio, se a pessoa dele já está sendo um bom medicamento para você, entre aspas, ou não. Se a pessoa dele já não for para você um bom medicamento, né? O que ele vai te receitar talvez já não faça tanto efeito como se você já entrasse na relação com ele, né? Colocando a pessoa dele na sua profundidade. Quer dizer, tendo a pessoa dele como um aliado seu, mas como um aliado para valer, como um aliado de confiança. Então, se não houver essa confiança, que é o que a gente chama de transferência no processo terapêutico, nada feito, né? E hoje a gente vê muito também o marketing no profissional até da área da saúde, né? O bom médico de consultório, o médico que no consultório ele te recebe com um beijinho, com um abraço, com muito carinho, mas que se você precisar de uma situação mais consistente, por exemplo, se você precisar de uma internação, né, de alguns dias no hospital, ele já não consegue dar essa atenção, ter essa parceria como ele tem no atendimento de consultório. Então isso é uma coisa que a gente observa muito e que cresce a cada dia na atualidade, né? Nesse momento em que os profissionais eles têm que agilizar o seu trabalho, mas até quanto agilizar esse trabalho prejudica o trabalho como um todo. Então eu acho que todos nós temos que repensar essas relações com todos os profissionais, não só na área médica, mas com todos os profissionais, que às vezes tem muito marketing, né? Mas deixam a desejar diretamente, né? Com o objetivo de realmente tratar algo que precisa de superação, tratar algo que precisa ser bem administrado para que haja uma perspectiva de cura. Bom, temos quanto tempo? 2 minutos, então acho que ainda consigo abordar aqui. A terapia torna o cliente dependente? Nem terapia, nenhum tratamento que é feito com profundidade, com seriedade, com ética, torna alguém dependente, né? É evidente que o bom terapeuta, ele vai torcer pelo seu cliente e torcer para que o mais rápido possível ele esteja em condições de uma reabilitação acelerada, até porque hoje, nos nossos dias, o tempo voa, né? E muitas pessoas não têm condições de manter também financeiramente um processo longo terapêutico. Então, isso não existe. Isso de ficar dependente de terapia não existe. Bom, para você que nos assiste, infelizmente não foi possível responder outras questões que ficam para uma próxima programação, onde a gente vai abordar o que não foi abordado hoje. Meu beijo grande e até a próxima semana.